Nicolau Maquiavel, o pensador florentino que passou a vida observando de perto como o poder realmente funciona, tanto na teoria quanto na prática política brutal de sua época, identificou um erro que praticamente todo mundo comete, e que custa caro sem que a pessoa nem perceba a origem do próprio prejuízo. Não é falta de competência, não é falta de inteligência. É o hábito de falar demais, revelando informações, intenções e fraquezas que deveriam permanecer guardadas, entregando de graça uma vantagem que os outros jamais te dariam de volta. Em suas obras, especialmente no Príncipe e nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel observa repetidamente que informação é uma das formas mais valiosas de poder que existem e que revelar intenções antes da hora certa dá aos outros exatamente o que eles precisam para se antecipar, se defender ou até sabotar aquilo que você estava planejando com tanto cuidado. Quem fala demais entrega ao adversário o mapa completo do próprio jogo, antes mesmo da primeira jogada ter sido feita, transformando uma vantagem estratégica em desvantagem irreversível por puro excesso de exposição. Esse princípio não se limita a reis, príncipes e generais renascentistas disputando territórios há séculos. Ele aparece constantemente na vida cotidiana moderna. A pessoa que anuncia publicamente um projeto ainda imaturo e recebe críticas que matam a motivação antes de qualquer progresso real acontecer, drenando o entusiasmo inicial antes mesmo do primeiro passo concreto ser dado. O profissional que revela, numa conversa informal e aparentemente inofensiva, planos de pedir aumento ou trocar de emprego, e vê essa informação chegar, de forma distorcida, aos ouvidos errados dentro da própria empresa. O empreendedor que compartilha detalhes de uma estratégia de negócio ainda em desenvolvimento, sem perceber que está educando a concorrência de graça sobre o próprio plano, entregando meses de planejamento cuidadoso numa única conversa despretensiosa. Maquiavel entendia que a discrição não é sinal de desconfiança generalizada da humanidade, mas reconhecimento realista de que nem todo mundo ao redor tem os mesmos interesses que você, mesmo quando parece ter, mesmo quando a intenção aparente é de puro apoio e boa vontade. Compartilhar informação sensível assume, implicitamente, que a pessoa que está ouvindo vai usar aquilo a seu favor, ou pelo menos não contra você, uma suposição que a experiência histórica repetidamente mostra ser ingênua demais para ser adotada sem nenhum filtro, mesmo entre pessoas próximas e bem-intencionadas na maior parte do tempo. Um dos conceitos centrais da obra de Maquiavel é a distinção entre parecer e ser. Ele argumentava que, na política e nas relações humanas em geral, a percepção que os outros têm de você muitas vezes pesa mais do que a realidade objetiva dos fatos. Falar demais sobre planos, dúvidas, inseguranças e fraquezas molda ativamente essa percepção externa, geralmente de formas que a pessoa nem percebe conscientemente, até já ser tarde demais para reverter a impressão criada. Cada palavra dita em excesso é, de certa forma, um pequeno tijolo na construção da imagem que os outros vão carregar sobre você, dali para frente. Isso não significa que o silêncio total ou a desconfiança generalizada de todo mundo ao redor sejam a resposta ideal para esse problema. Maquiavel era pragmático, não paranoico. O ponto central não é parar de se comunicar, mas desenvolver discernimento sobre o que, quando e com quem compartilhar informações estratégicas. Existe uma diferença enorme entre conversa social comum, que fortalece vínculos e não exige cautela excessiva, e informação que, se mal utilizada por quem a recebe, pode custar oportunidades, reputação ou vantagem competitiva real. Um exemplo prático desse princípio aparece em negociações de qualquer tipo, sejam salariais, comerciais ou pessoais. Quem revela cedo demais o próprio limite máximo aceitável ou demonstra visivelmente urgência e desespero para fechar um acordo, entrega a outra parte informação que só serve para reduzir sua própria margem de manobra.
O outro lado, sabendo exatamente até onde você está disposto a ceder, não tem motivo nenhum para oferecer mais do que o mínimo necessário para fechar negócio, porque já sabe que você vai aceitar de qualquer forma. Maquiavel também observava que revelar fraquezas antes da hora certa convida a ataque, mesmo de pessoas que, em circunstâncias normais, jamais pensariam em se aproveitar de você. Isso não é sobre maldade inerente das pessoas, mas sobre como oportunidade molda comportamento. Uma fraqueza conhecida se torna um ponto de pressão disponível, e mesmo pessoas geralmente bem-intencionadas podem, consciente ou inconscientemente, explorar essa informação quando os próprios interesses entram em jogo, especialmente em situações de competição direta por recursos, cargos ou reconhecimento. Isso vale de forma especialmente clara nos ambientes de trabalho modernos. Compartilhar abertamente insegurança sobre a própria capacidade num projeto, antes de tentar resolvê-la internamente, pode moldar permanentemente como colegas e superiores enxergam sua competência, mesmo que a insegurança tenha sido passageira e completamente superada depois. A primeira impressão sobre capacidade costuma ser difícil de apagar, mesmo com desempenho posterior excelente, o que reforça a importância de calibrar o que é compartilhado e em qual momento exato da jornada. A aplicação prática mais direta desse princípio maquiavélico é desenvolver o hábito de fazer perguntas antes de compartilhar informação relevante. Essa pessoa específica tem interesse genuíno em me ver ter sucesso nisso, ou existe algum conflito de interesse, mesmo que sutil, entre nós dois? Essa informação, se usada contra mim de alguma forma, causaria dano real ou é irrelevante o suficiente para não gerar risco nenhum? Estou compartilhando isso porque preciso genuinamente de apoio ou conselho, ou apenas pela necessidade momentânea de validação externa? Vale destacar que esse princípio não deveria virar desculpa para isolamento emocional ou incapacidade de pedir ajuda quando ela é genuinamente necessária. Existe uma diferença clara entre descrição estratégica sobre planos e vulnerabilidades específicas e a incapacidade saudável de compartilhar qualquer coisa com qualquer pessoa. O objetivo de Maquiavel nunca foi promover isolamento total, mas sim discernimento realista sobre quando e com quem cada tipo de informação deveria ser compartilhada, protegendo o que precisa ser protegido sem sacrificar completamente conexão humana genuína. No fim das contas, a lição que Maquiavel deixa sobre esse tema é simples de entender, mas exige disciplina constante para ser realmente aplicada no dia a dia. Nem toda a informação que passa pela sua cabeça precisa sair pela sua boca no exato momento em que surge. Desenvolver esse filtro sem virar uma pessoa fria, desconfiada ou incapaz de se conectar genuinamente com os outros é uma das habilidades sociais e estratégicas mais subestimadas que existem, e sua ausência custa caro, silenciosamente, todos os dias, para quem nunca aprendeu a praticá-la com consciência. Se você chegou até aqui, comenta. Discrição. Se esse conteúdo fez sentido para você, o mapa do desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!